Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao assunto de lógica de proposições. Agora a gente vai falar sobre a parte de negação. Negação de proposições simples. Vamos entender como é que funciona a tabela verdade da negação e depois vamos adentrar aqui na negação de proposições compostas. Só frisando que nessa primeira parte do nosso assunto a gente vai trabalhar a negação de 3 proposições compostas. Negação do e, negação do ou e negação do se então, tá? Mais adiante no nosso curso a gente estuda aqui a negação do ou e do se somente se. Mas primeiro a gente vai abordar aquilo que mais cai, aquilo que é 99% das provas de concurso público. Beleza? Então vem comigo aqui na tela, acompanha comigo aqui parte de negação de proposições simples. Beleza? Bem, pessoal, como já foi apresentado, né, no nosso curso, a gente trabalha com a parte de negação de 2 formas. Ou você utiliza a negação sendo representada pelo tio ou pelo símbolo da cantoneira. Como eu sempre falo, se você for fazer uma prova de CESP, provavelmente a negação será representada por esse símbolo, por uma cantoneira, beleza? Mas prova de outras bancas geralmente aparece o tio. Como eu falei, pessoal, ou vem a negação com o tio ou vem a negação com a cantoneira. Mas isso independe, qualquer banca pode utilizar um símbolo ou outro, beleza? Então, geralmente, prova do CESP, eles utilizam a cantoneira para representar a negação, beleza? Então, como nós temos aqui, né? Entre as operações lógicas sobre proposições, realmente a negação é daquelas mais simples. É muito fácil você entender como é que funciona a negação. Lembrando que, pessoal, já te adianto aqui, negar não é o mesmo que dizer não, tá bom? Negar não é dizer não. Negar é contrariar uma informação. Então, por exemplo, pessoal, eu coloquei aqui a proposição P. Proposição P significa fui à Fortaleza. O que seria o não P com o tio ou não P com a cantoneira? A negação de que eu fui à Fortaleza é que eu não fui à Fortaleza. A negação de que eu trabalho é que eu não trabalho. A negação de que eu estudo é que eu não estudo. Ah, professor, mas você está negando e está dizendo não. Beleza. Mas se a questão dissesse que a proposição P significa que eu não sou professor. Vamos lá, pessoal. O P significa que eu não sou professor. O que seria o não P? A negação. Qual é a negação de que eu não sou professor? Que eu sou professor. Ou seja, pessoal, negar não é dizer não. Negar é contrariar a informação. É claro, geralmente quando vem uma negação, essa negação está atrelada ao não, né? Mas negar não é dizer não. Negar é você contrariar o que a proposição está dizendo. Não trabalho, trabalho. Não estudo, estudo. Não sou professor, sou professor. A negação é dizer o contrário, dizer o oposto. Beleza? Não necessariamente esse tio tem que estar ligado ao não. Beleza? Não necessariamente o tio estaria ligado ao não. Beleza? Show de bola. Então nós temos aqui um exemplo básico. Como eu falei, ou a negação vem com o tio ou vem com a cantoneira. Mas esse não, pessoal, ele pode assumir outras formas, né? Como assim, professor? Quando eu digo assim, ó, não fui à Fortaleza, eu posso dizer que não é verdade que fui à Fortaleza. Meu Deus do céu, né? Tudo borrado aqui. Então, olha só, o não ele pode assumir outras formas. Eu posso dizer que não fui à Fortaleza. Eu posso dizer que não é verdade que fui à Fortaleza. Eu posso dizer que é falso que fui à Fortaleza. Eu posso dizer que é mentira que fui à Fortaleza. Eu posso dizer que é uma falácia que fui à Fortaleza. Ou seja, esse não, pessoal, ele pode aparecer de outras maneiras, beleza? A gente vai discutir isso aqui já já. Só para você entender que o não ele pode assumir outras formas, beleza? Bacana. Pessoal, como nós temos aí, ó, mais formas de negação de proposições simples, né? Como eu disse aqui, ó, não P. Não P significa que eu não fui à Fortaleza. Beleza. Não fui à Fortaleza. Essa negação, pessoal, geralmente é a negação mais comum, né? É aquela que vem no início do predicado, ó. Eu fui à Fortaleza. Negação. Eu não fui à Fortaleza. Eu sou professor. Negação. Eu não sou professor. Geralmente é a negação mais comum. É aquela que vem no início do predicado, né? Beleza. Só que você pode ter uma negação antecipada. Ou seja, pessoal, eu posso pegar a proposição original e negar no início. Como assim, professor? Fui à Fortaleza. Fui à Fortaleza. Ou eu digo que eu não fui à Fortaleza, ou eu posso dizer que isso aqui não é verdade. Ou seja, não é verdade que
não é verdade que fui à Fortaleza. Pessoal, eu também posso dizer que é falso que fui à Fortaleza. Eu posso dizer que é mentira que fui à Fortaleza. E assim por diante. É o que nós temos aqui, pessoal. É uma negação antecipada. Você escreve a proposição original e antecipa a negação. Coloca o não é verdade que, é mentira que, é falso que, tudo antecipado. Beleza? É incorreto que. Tá bom? Geralmente quem usa esse termo é incorreto que, geralmente quem usa isso é a FUNCAB. As outras bancas geralmente dizem, não é verdade que, dizem, né? Não é verdade que, é mentira que, é falso que. Qualquer banca pode utilizar qualquer termo, mas geralmente a FUNCAB ela utiliza esse termo aqui. É incorreto que fui à Fortaleza, beleza? Professor, e se eu negar 2 vezes? Cuidado, você não pode dizer, né? Não seria correto falar, não é verdade que não fui à Fortaleza. Se você negar 2 vezes, você vai estar afirmando, tá bom? Então, cuidado. Muitas vezes, negar 2 vezes significa afirmar. A gente vai já entender isso aí, beleza? Então, repetindo, ou você coloca aqui a negação, geralmente a negação clássica, no início do predicado, ou a negação antecipada, né? Você coloca a proposição original e antecipa a negação. Não é verdade que tal coisa. É mentira que tal coisa. É falso que tal coisa. É incorreto que e assim por diante. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, nós temos aqui a tabela da negação. Não havia comentado isso com vocês ainda, mas a tabela da negação, como eu falei, é uma tabela bem simples, né? Proposição P, a proposição P ou é verdadeira ou é falsa. A negação é o quê? É o oposto, né? Então, se o P, pessoal, é verdadeiro, a negação do P será falsa. Então, se o P é verdadeiro, a negação é falsa. E se o P for falso, a negação do P será verdadeira. Pronto, ó. Sempre oposto. Quando aqui é verdadeiro, aqui é falso. Quando aqui é falso, aqui é verdadeiro. Pronto, pessoal. Isso é a tabela da negação, beleza? O oposto. Se você tivesse o P falso verdadeiro, o oposto seria verdadeiro e falso, e assim por diante. Bacana? Show de bola. Pessoal, cuidado com essa expressão, a negação da negação, tá? Isso aqui é muito importante. Está esquematizado aí no teu material, dupla negação, né? Pessoal, é comum, né? É rotineiro, na verdade. A gente, quando está conversando com alguém, a gente nega mais de uma vez. Ei, você foi à aula de português? Eu não fui, não. Ei, você gosta de direito constitucional? Eu não gosto, não, né? Se bem que muita gente gosta das matérias de direito, né? É mais fácil perguntar sobre matemática. Ei, você gosta de matemática? Eu não gosto, não. Eu não gosto de matemática, não. Ou seja, geralmente a gente nega mais de uma vez. No português, pessoal, né? Parece-me que isso aí é comum, né? Isso na fala, na escrita não, né? Você conversar com alguém e negar mais de uma vez, né? Você está afirmando o que já foi afirmado anteriormente. Mas no raciocínio lógico, negar mais de uma vez, pessoal, a negação da negação, ela indica uma afirmação. Então, se você negar 2 vezes, na verdade você está afirmando o que você falou, né? Nega 2 vezes, você está afirmando o que você falou. Eu não vou, não. Você está dizendo que vai. Eu não quero, não. Você está dizendo que quer. E assim por diante. Beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, alguns exemplos. Grave isso. No raciocínio lógico, negar mais de uma vez pode indicar uma afirmação. Ou seja, negar 2 vezes é o mesmo que afirmar. Beleza? Então, olha só. Observe essa dica aí, tá, pessoal? Qual é a dica que nós temos? A negação da negação equivale a uma afirmação. Ou seja, negar 2 vezes é o mesmo que afirmar. Como eu disse, né? Eu não vou, não. Você está dizendo que vai. É como se um não anulasse o outro, ó. Eu vou. Eu não passei no concurso, não. Ó, esse não anula esse não. É como se a negação fosse um sinalzinho de menos, ó. O menos com menos que vira mais, né? Então, uma negação elimina a outra. Eu não passei, não. Então, eu passei no concurso. Não é verdade que Maria não foi à festa. Pessoal, não é verdade que é uma negação. O não é outra. Ó. Se uma negação elimina outra, ou seja, não é verdade que Maria não foi à festa, é o mesmo que dizer que Maria foi à festa. Beleza? Essa negação toda eliminando esta negação. Beleza? Professor, e se eu quiser negar mais de uma vez? Negue 3 vezes, negue 5 vezes, negue quantidade ímpar, negue 9 vezes, 15 vezes. Meu Deus, né? Conversar com alguém dessa forma. Mas lembre-se que no raciocínio lógico, tá, pessoal?
Reafirmando, no raciocínio lógico, negar 2 vezes é o mesmo que afirmar. Beleza? Show de bola. Para você não ficar crisado, não ficar neurótico. Bacana? Como eu coloquei aqui, ó, fique ligado na quantidade de negações que há na proposição. Ó. 2 negações geram afirmação. Se eu tivesse 4 negações, ó, faz de conta que é um sinalzinho de menos. Faz de conta que cada negação é um sinalzinho de menos. Ó. O menos com menos vira mais. Com menos vira menos, com menos vira mais. Então, negação em quantidade ímpar gera uma negação. Negação em quantidade par gera uma afirmação. Observe isso aqui, ó. Fique ligado, né? Olha só o que nós temos aqui, ó. Não e não é o mesmo que sim. Não, não e não, quantidade ímpar, né? Apareceu 3 vezes, vai ser um não. Ou seja, pessoal, o que importa aqui é uma quantidade par de negações será sempre uma afirmação. Uma quantidade ímpar de negações sempre implicará uma negação, beleza? Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Quantidade par de negações, isso vai gerar uma afirmação. Quantidade ímpar de negações, isso vai gerar uma negação. Imagine que você tem o seguinte, ó, a negação da negação. Pronto, ó. Faz de conta que a negação é um sinalzinho de menos, ó. Menos com menos vai virar mais. Pronto. Se eu tiver a negação da negação da negação. Pessoal, a negação está aparecendo em quantidade ímpar, ó, 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, isso aqui vai dar não P. Pessoal, se nós tivermos a negação da negação da negação da negação do P. Olha só, quantidade par, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Vai gerar o P. Beleza? Então, grava isso. Negação em quantidade ímpar gera uma negação. Negação em quantidade par gera uma afirmação. É só você sublinhar as negações, riscar uma, elimina na outra. Uma negação elimina a outra, tá bom? Uma negação elimina a outra. Beleza, pessoal? Show de bola isso aqui? Bacana. Muito bem. Pessoal, vamos agora fazer aqui um exercício exemplificativo, né? Concurso aí da Polícia Federal, cargo de administrador, concurso de 2014. Olha só o que diz essa questãozinha aí, tá? Para você ficar atento, perceber como isso é cobrado em prova de concurso público. O próprio CESP adora esse tipo de tema, né? Olha só, pessoal. A questão fala o seguinte: ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações. Então, nós temos aqui 3 proposições simples. Primeira proposição P. Os beneficiários receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Segunda, há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. E R, a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada. Beleza. A partir dessas afirmações, julgue o item subsecutivo à luz da lógica sentencial. Pessoal, lógica sentencial, lógica proposicional, lógica formal é a mesma coisa, tá? Lógica sentencial, lógica proposicional, lógica formal. Bacana? Muito bem. Pessoal, a pergunta é, né? Na verdade, que nós temos que avaliar essa última informação. Outra coisa, eu fiz a leitura da questão toda, mas o que você tem que fazer no dia da prova, né? Não precisa ler tudo. Leia o início da questão e leia o comando da questão, ou seja, isso aqui, né? O que a questão está pedindo? Porque muitas vezes você lê tudo e percebe que para responder a questão não precisava ter lido tudo aquilo, né? Então já vê o comando da questão. O que a banca está dizendo? Ó? A negação da afirmação o quê? Então a negação de quem? A negação do quê? O que é justamente essa proposição aqui, né? A negação da afirmação o quê? Pode ser corretamente expressa por não há disponibilidade. Aí você já leu não aqui, ó. Opa, não há. Aqui está dizendo que há, não há. Aí o cara, opa, o item está certo. Vai e marca o item. Já perdeu a questão. Por quê, pessoal? O item está errado. Leia o item todo. Leia o que o item está dizendo. Você não pode se dar o luxo de perder esse tipo de questão, tá? Olha só, pessoal. Olha a malandragem do CESP. Presta atenção. Vou marcar aqui o que significa. O que representa o seguinte, ó. A disponibilidade, blá, 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 blá. Beleza. Qual seria a negação correta, pessoal? A negação correta seria a negação de que há disponibilidade é que não há, olha só, o não antecipado aqui, ó. Não há disponibilidade, blá, blá, né? Ó, repetindo o que vem depois. Era só colocar aqui no lugar do há, não há.
a negação do início. Beleza, e repetiria o resto da frase. O problema, pessoal, foi que a banca foi maldosa. O item está errado. Por quê, professor? Porque perceba que ela negou mais de uma vez, ó. Perceba que ela diz que a negação do que é? Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos não previstos. Pessoal, é previstos. Se eu já neguei uma vez, eu não preciso negar outra vez. Lembre-se que negar mais de uma vez, negar duas vezes é o mesmo que afirmar. Então, olha só, pessoal, é como se esse não eliminasse o outro, ó. Esse não elimina esse outro não. Faça a leitura do que ele disse que era a resposta, ó. Não há disponibilidade dos insumos não previstos. Esse não elimina esse não. Como é que fica? Há disponibilidade no estoque dos órgãos de insumos previstos. Ou seja, o que ele escreveu, pessoal, não é a negação. O que ele escreveu é equivalente ao que está aqui, ó, na letra Q. Então ele negou duas vezes, ou seja, ele repetiu o que estava na letra Q. Ou seja, pessoal, o que a questão te deu não foi a negação. O que a questão te deu foi o próprio Q. Se ele tivesse só negado aqui no início, beleza. A questão foi que ele colocou a negação no início e a negação lá no previstos. Uma negação eliminou a outra, ele acabou afirmando o que ele já tinha dito. Beleza, pessoal? Então, portanto, o item está errado. Essa questão não seria uma negação, seria uma equivalência. Beleza? A negação correta seria não há disponibilidades, blá, blá, blá. Beleza? Show de bola. Pessoal, leis de Morgan, né? O que seriam essas leis de Morgan aqui? Dá pra gente trabalhar legal. Negação do conectivo E, negação do conectivo O. Se você for fazer prova de CESP, Polícia Federal, agente penitenciário, enfim, Polícia Rodoviária Federal, quando cai esse tipo de tema, leis de Morgan, geralmente vem escrito lá, leis de Morgan, leis de De Morgan, né? Pessoal, esse nome De Morgan, ele é atribuído a pessoa que desenvolveu aqui essa teoria sobre a negação do conectivo E e negação do conectivo O. Então, leis de De Morgan. Geralmente a gente fala primeira lei de Morgan, segunda lei de Morgan. Quem é a primeira lei de Morgan? É a negação do conectivo E. Segunda lei de Morgan é a negação do conectivo O. Beleza? Reafirmando, você não precisa, nesse caso aqui, pessoal, aprender... Ah, eu vou decorar a tabela. Não precisa. O que você tem que ter em mente são aquelas 5 tabelinhas que a gente trabalhou. O conectivo E, ou, se, então, se, somente se. O que você vai memorizar é o bizu que eu vou anotar aqui depois, tá? Porque tem parte, pessoal, do raciocínio lógico que é pura memorização. Como é que eu faço a negação do conectivo E? Como é que eu faço a negação do conectivo OU? Como é que eu faço a negação do conectivo se, então? E assim por diante. Beleza? Então, primeira lei de Morgan, negação do conectivo E. Professor, eu preciso saber quem é a primeira lei de Morgan. Pessoal, nunca vi as bancas perguntarem quem é a primeira lei, quem é a segunda lei, tá bom? Primeira lei de Morgan é a negação do E. Beleza. Segunda lei de Morgan é a negação do O. Legal. O que é que eu vou fazer? Já coloquei os valores iniciais, a gente vai atribuir aqui os valores nas proposições e depois a gente vai relacionar quais são as regras que há entre elas. Beleza? Lembrando que, pessoal, não precisa você decorar a tabela, né? Basta que você preencha adequadamente, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui o não P, vou pegar a coluna do P e vou inverter. Se o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, a negação é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Peguei essa coluna, inverti os valores. O Q, ele é VF, VF. Então, a negação vai ser FV, FV. Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou olhar na próxima coluna, o P e Q. O P e Q, temos aqui 4 combinações. Lembre-se que o E é exigente. O E, para ser verdade, tem que ter tudo verdade. Então, vamos lá. Pega aqui as 2 primeiras colunas. Avalia as duas, né? Verdade e verdade, vai dar verdade. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Porque o E só é verdade se tudo for verdade. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou observar o não P e o não Q. Através de quem, pessoal? Através do OU, tá bom? Então, é o não P e o não Q através do conectivo OU. Bacana? Então, olha só, pessoal, são essas 2 colunas aqui, a terceira e a quarta. Imagine que você tem um OU entre elas, tá? E associa as características aí. Olha só. Falso ou falso? Falso ou falso vai dar falso. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Lembre-se, o ou para ser verdade tem que ter pelo menos uma verdade. Aqui eu tenho pelo menos uma? Não. Por isso deu falso. Tem pelo menos uma? Tem. Verdadeiro,
Tem pelo menos uma? Tem, verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade? Tem, ó, verdade ou verdade vai dar verdade. Beleza. Pessoal, observem as duas últimas colunas. Se você olhar, pessoal, para esta proposição e se você olhar para esta proposição, perceberá que elas estão escritas de forma diferente, né? Elas estão escritas de formas diferentes. O P e Q e o não P ou não Q. Só que, observando com calma, você notará que elas estão gerando resultados o quê? Opostos, ó. Perceba que quando aqui é verdadeiro, aqui dá o quê? Falso. Quando aqui é falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Pessoal, sempre que nós tivermos proposições escritas de forma diferente e com resultados opostos, ou seja, quando uma dá verdadeiro, a outra dá falso. Quando uma dá falso, a outra dá verdadeiro. Sempre que você tiver proposições escritas de forma diferente, com resultados opostos, né, você dirá que essas proposições possuem uma relação de negação. Ou seja, pessoal, para negar o conectivo E, eu vou usar o conectivo OU e vice-versa, tá bom? Então, a negação do conectivo E eu faço com o conectivo OU. Por quê, professor? Porque os resultados são opostos, não é diferente, são opostos. Beleza, pessoal? Então, verdadeiro, falso, aqui 3 falsos, aqui 3 verdadeiros. A partir da mesma linha, beleza? Resultados opostos, ou seja, essas proposições, elas possuem uma relação de negação. Bacana? Elas possuem uma relação de negação. Pessoal, aí a gente já anota a regra. Eu gostaria que você observasse daqui para cá, pessoal, o que que muda? Né, ó, para negar o conectivo E, o que que eu tive que fazer? Ó? Eu tive que trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Ó. Saiu E, entrou o OU. E o que que aconteceu com as duas proposições? Eu tive que negar as duas. Ó. O P virou não P e o Q virou não Q. Então você já vai anotar essa regra, tá, pessoal? Eu sempre procuro explicar o conteúdo para o aluno entender. Dá para você entender pela tabela, mas o custo-benefício de você gravar cada tabela é muito pequeno. Basta você memorizar aquelas 5, tá bom? O restante é memorização mesmo. E é aquilo, pessoal, eu vou anotar aqui uma regrinha, é para você fazer um resuminho no teu material e quando estiver próximo à tua prova, você dá uma lida, porque você vai continuar estudando e vai continuar esquecendo, porque isso aqui é pura decoreba, tá bom? Ou seja, professor, eu posso aprender? Pode, você pode aprender a montar a tabela, só que eu acho que vai te dar muito mais trabalho. Você tem tanta coisa para estudar, né? Então grava, é melhor, monta um resuminho, de tanto fazer exercício você vai acabar fixando. Beleza? Então, olha só, pessoal. Negação do conectivo E. Primeira lei de Morgan. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Ó? Negação do P e Q. Negação, tá aqui, ó. Negação do P e Q. Equivale, né? Ó, negação do P e Q é igual ao quê, pessoal? A negação do E, como é que eu faço? Regrinha, né? Você vai trocar o conectivo E por OU. Então, você vai trocar o E por OU. Beleza. E o que você vai fazer com as duas partes? Você vai negar. Coloquei, eu vou negar as duas partes. Quando eu falo as duas partes, é o que está à esquerda ou à direita do conectivo. Beleza. Então, você vai trocar o E pelo OU e vai negar as duas partes. Beleza? Então, pessoal, o E vai virar OU. Beleza. Troca o E pelo OU. E o que você faz com as duas partes? Nega. Então, troca o E pelo OU. Nega as duas partes. Nega a primeira, não P. Nega a segunda, não Q. Pronto, ó. Essa aqui é a nossa primeira lei de Morgan. Ou seja, a negação do E equivale ao OU. Você troca o E pelo OU e nega as duas partes. Beleza? Pessoal, vou te dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo para você resolver a questão de negação. Olha só, vou te dar um exemplo aqui do formato P e Q. Imagina o seguinte. Imagina essa triste notícia. Não vai acontecer isso com você. Ok. Não fui aprovado na Polícia Federal e não fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Pronto, só um exemplo. Tá, pessoal? Só um exemplo. Negação do conectivo E, vai. Imagina que a banca pede a negação. Pessoal, como é que a gente faz para negar o conectivo E? Lembre-se sempre disso. A negação do E é o OU. A negação do E é o OU. Então, o que você faz? Primeiro passo, você vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU.
Beleza. E o que você vai fazer com as duas partes? Você vai negar. Lembrando que negar não é dizer não. Negar é dizer o oposto. Então, troquei o E pelo OU. O que eu faço com as duas partes? Eu nego. Pessoal, qual é a negação de que eu não fui aprovado na Polícia Federal? Fui aprovado na Polícia Federal. Beleza? E não foi aprovado na PRF. Negação de que você não foi aprovado na PRF é que eu fui aprovado na PRF. Beleza? Então a negação, que é justamente o que você vai falar, né? Depois saírem os resultados. Fui aprovado na PF ou fui aprovado na PRF. Lembrando que o OU é o pedido mínimo. Fui aprovado na PF ou na PRF. Significa que você pode passar só na PF, significa que você pode passar só na PRF, mas também você pode passar tanto na PF quanto na PRF. Você pode passar nos dois concursos. Lembra que o OU ele é inclusivo. Pode ser só a primeira, pode ser só a segunda, mas também ele admite as duas verdadeiras, né? Lembre-se que o OU ele é a disjunção inclusiva. Ele admite que as duas sejam verdade, beleza? Então, só exemplo aí, pessoal. Para negar o E, a gente troca o E pelo OU e a gente nega as duas partes, beleza? Se você acha que a aula está um pouquinho corrida, assiste a videoaula, volta o vídeo. Importante você massificar legal isso aqui, beleza, pessoal? Então, você vai ditando aí as regras, ditando o tempo que você vai estudando. Então, a primeira lei de Morgan é isso. Troca o E pelo OU, nega as duas partes. Beleza, professor. E a negação do OU? É quase a mesma coisa que o E, tá bom? Vamos observar aqui, pessoal. Negação do OU é quase a mesma coisa que o E. Então, olha só. Vamos preencher aqui os valores das premissas. Vou fazer a mesma situação aqui, pessoal. Pegar o P, vou inverter, né? O não P fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O não Q, o oposto do Q, fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Aí nós temos aqui o OU, bacana, conectivo OU, só que são as duas primeiras colunas. Lembre-se, o OU, para ser verdade, ele tem que ter pelo menos uma verdade. Então, olha aqui para as duas primeiras colunas. Na linha que você tiver aqui, entre essas duas, ó, pelo menos uma verdade, ele vai ser verdadeiro, né? Tem que ter pelo menos uma. Tem pelo menos uma verdade? Ó, tem, ó, verdade ou verdade, verdade. Verdadeiro ou falso, verdade. Falso ou verdadeiro, verdade. Falso ou falso, vai dar falso, porque aqui eu não tenho sequer uma verdade, né? Beleza. Pessoal, última coluna. Na última coluna eu tenho uma negação, né? A negação do P e não Q. Beleza. Só que agora são a terceira e a quarta colunas. Você vai combinar o E através desses dois valores. Lembrando que o E ele é exigente. O E, para ser verdade, tem que ter tudo verdade, né? Então vamos aqui, pessoal. Imagina o E entre esses dois conectivos. Vai. Entre as duas proposições, né? Só tem um conectivo. Falso e falso. O resultado vai ser falso. Falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro e falso. Falso. Verdade e verdade vai dar verdade. Beleza. O E é exigente, né, pessoal? O E só é verdade quando tudo for verdade. Bem, mais uma vez, se você olhar para as duas últimas colunas, vai perceber que elas estão escritas de forma diferente, né? E elas geraram resultados o quê, pessoal? Geraram resultados opostos, ó. Observem que quando a primeira deu verdadeira, aqui a segunda deu falsa. Quando aqui deu falsa, aqui deu verdadeiro. Lembre-se do conceito, quando você tem proposições escritas de forma diferente, porém com resultados opostos, você diz que essas proposições guardam a relação de negação. Ou seja, pessoal, a negação do conectivo OU a gente faz com o conectivo E. Beleza? Então, olha só, pessoal. Regrinha. Para negar o OU, eu uso o conectivo E. E aí é só você lembrar da primeira lei de Morgan, porque a segunda lei de Morgan segue o mesmo caminho, segue o mesmo atalho. Então, temos aqui a primeira lei de Morgan e aqui a segunda lei de Morgan. Ou de Morgan, tá bom, pessoal? É só você observar o que acontece com as proposições, ó. Observe que o OU, ele se transforma em E, né? Para negar o OU, eu tive que trocar o OU pelo E. E o que acontece com as duas proposições, pessoal? Elas são negadas, né? Ó, o P vira não P e o Q vira não Q. Então, negação do conectivo OU. Negação do conectivo OU. Pessoal, para negar o OU, o que a gente faz? Vai seguir a regra, né?
Qual é a regra? Você vai trocar o ou por e. Beleza. Pessoal, e o que eu faço com as duas partes? Eu nego, ó. Vou negar as duas partes. Bacana? Então, o P e o Q você vai ter que negar. Então, como é que fica aí, pessoal? Para negar o ou, vai, a negação do ou. O ou vira e. E o que eu faço com as duas partes? Nego. Eu nego a primeira e eu nego a segunda. Bacana? Então, essa aqui, pessoal, relação de negação nada mais é do que um destrinchamento das relações de equivalência. A gente ainda vai falar disso aí. Mas por hora grava isso. Negação do e. Você troca o e pelo ou e nega as duas partes. Negação do ou. Você vai trocar o ou pelo e e vai negar as duas partes. Ou seja, pessoal, é quase a mesma regra. Para negar o e, eu uso o ou. Para negar o ou, eu uso o e. Vai, nega o e, troca o e pelo ou, nega as duas partes. Para negar o ou, troca o ou pelo e, nega as duas partes. Beleza? Pessoal, para ficar algo assim mais prático, vamos colocar aqui um exemplo em forma de texto, né? Vou colocar aqui estudo muito ou aprendo pouco. Então, olha só, pessoal, um exemplo bem básico. Negação do conectivo ou. Cuidado, pessoal, para negar o ou, eu uso e. Para negar o e, eu uso o ou. Eu quero que você me diga qual é a negação de que eu estudo muito ou aprendo pouco, né? Pessoal, negação do ou, vai. Para negar o ou, eu uso quem? O e. Beleza. E o que eu faço com as duas partes? Eu nego, ó. Estudo muito. Negação. Não estudo muito. E aprendo pouco. Negação. Não aprendo pouco. Beleza, pessoal? Então a negação é que eu não estudo muito e não aprendo pouco. Beleza? Só a título de curiosidade. Voltando aqui, pessoal. A negação do e, troca o e pelo ou, nega as duas partes. Para negar o ou, você troca o ou pelo e, nega as duas partes. O que eu preciso que você grave é justamente essa regrinha, essa regra de negação e esta regra de negação. Bacana? Ou só a tabela precisa gravar? Não, pessoal, eu acho o custo-benefício muito baixo. As tabelas que você precisa memorizar são as tabelas dos 5 conectivos que a gente já estudou. O e, o ou, se então e o se somente se. Beleza? Bem, pessoal, nós temos aqui um exercício para massificar o que a gente já estudou até agora. Negação do e, negação do ou. Beleza? Então, vamos observar aqui uma questãozinha. Na verdade, 3 questões, né, pessoal? Para a gente conectar bem isso que a gente está estudando até agora. Olha só, acompanha comigo aí. Você saber como é que a banca cobra isso em provas de concurso público. Novamente, questãozinha do CESP, eu acredito que são questões que te ajudam a fixar bem o assunto, né? Olha só, CESP 2014, olha só o que a questão fala, né? Considera a proposição P, beleza, te dá aí um conectivo, legal, mas não precisa ler tudo, vai logo no comando da questão. Tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes, né? A negação da proposição. Que proposição? Não condenamos a corrupção por ser imoral ou não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia. Então, olha só. Não condenamos a corrupção por ser imoral ou não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia. Beleza. Pessoal, aqui eu tenho um conectivo ou. Aí a banca fala, a negação dessa proposição está expressa corretamente por condenamos a corrupção por ser imoral e por corroer a legitimidade da democracia. Pessoal, quando a banca fala que condenamos a corrupção por ser imoral e por corroer, está subentendido que nós condenamos a corrupção por ser imoral e nós condenamos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia. Ou seja, pessoal, a banca está dizendo que a negação do ou, você faz o conectivo e. Perceba que eu tinha um não antes e eu tinha um não depois. Pessoal, vamos lá. A negação de que não condenamos a corrupção por ser imoral. Qual é a negação? A negação de que nós não condenamos é que nós condenamos. É justamente o que a banca disse bem aqui. A negação de que não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade, blá, blá, blá.
que não condenamos por a corrupção corroer, é que nós condenamos a corrupção por corroer, né? Então o não aqui, pessoal, sai o não, ó, vira aqui, condenamos por corroer a legitimidade da democracia. E perceba que o ou virou e. Pessoal, negação do conectivo ou. Como é que a gente faz? Negação do ou. Você troca o ou pelo e. E o que você faz com as duas partes? Nega. Então percebam que o item está o quê, pessoal? O item está correto, ó. Não condenamos. Condenamos. Não condenamos por corroer a legitimidade. Condenamos por corroer a legitimidade. E perceba que o ou virou e, portanto o item está correto. Beleza? Cuidado com as pegadinhas, principalmente em provas do CESP. Muitas vezes a banca ela nega as duas partes, só que ela esquece de trocar o conectivo. Então, por exemplo, negação do e. O cara troca as duas partes, só que ele repete o conectivo. Ele não troca pelo ou. Negação do ou, mesma coisa. Muitas vezes a banca nega as duas partes e não troca o ou pelo e. Tem que lembrar disso. Negação do e, troca o e pelo ou, nega as duas partes. Negação do ou, que é o caso dessa questão, troca o ou pelo e e nega as duas partes. Bacana? Portanto, o item correto. Beleza. Pessoal, mais uma questãozinha do CESP, concurso aí de 2014, né? Concurso do MEC. Olha só, pessoal. A questão fala o seguinte: a negação da proposição. O candidato é pós-graduado ou sabe falar inglês. Pessoal, a negação de que alguém é pós-graduado ou sabe falar inglês, vai, como é que eu faço a negação do ou? A negação do ou eu troco pelo e. E o que eu faço com as duas partes? Eu nego. Então vamos colocar aqui a negação, pessoal, vamos lá. Negação do ou vira e. O candidato é pós-graduado. Negação. O candidato não é pós-graduado. Ou, o ou vira o quê? O ou vira e. E sabe falar inglês. E não sabe falar inglês. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a negação correta. O candidato não é pós-graduado, coloquei aqui, ó, PG, né? Ó, não é pós-graduado e, o ou virou e não sabe falar inglês. Bem, a banca diz que o candidato é pós-graduado, não é pós-graduado, nem sabe falar inglês. Ah, professor, tá errado, porque eles usam o nem. Pessoal, o nem, cuidado, tá? O nem, ele equivale, até colocar aqui, ó. O nem, pessoal, ele equivale a e não. O e acompanhado de uma negação. Então, não trabalho nem estudo. Eu estou dizendo que eu não trabalho e não estudo, né? Não trabalho nem viajo. Estou dizendo que eu não trabalho e não viajo. Beleza? Então, esse nem, pessoal, ele é o i acompanhado de uma negação. Ó. O i acompanhado de negação é o nem. Portanto, o item está correto também. O candidato não é pós-graduado, nem sabe falar inglês. Ou seja, ele não é pós-graduado e não sabe falar inglês. Pode vir o i acompanhado de uma negação, ou então no lugar do i não, você coloca o nem, beleza? Então, mais um item correto, beleza. E para a gente encerrar esse bloco aqui, pessoal, vamos para a questãozinha aí da Polícia Federal, concurso de 2014 para o cargo de agente administrativo. Essa questão deu o que falar quando caiu na prova de concurso, né? Olha só o que a banca diz. Considerando que P seja a proposição, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Julgue o item seguinte acerca da lógica sentencial. A negação da proposição P está corretamente expressa por basta a mulher de César ser honesta ou ela não precisa parecer honesta. Bem, pessoal, muita gente tentou entrar com recurso nessa questão, considerando que essa questão trazia a ideia de condição. Como se você lesse a seguinte forma: se não basta a mulher de César ser honesta, então ela precisa parecer honesta. Muita gente pensou isso aqui como sim, então. Eu até concordo com essa interpretação, pessoal. Porém, você tem que saber o seguinte: em provas do CESP, o sim, então, pessoal, ele tem que estar nítido, tá bom? Ou você tem que ter o sim no início, ou você tem que ter o então depois, ou as duas partes. Ou então você tem que ter aquele termo que a gente chama de apelido do conectivo. Aquele termo que pode ser substituído pelo sim, então. O quando, toda vez que, sempre que, né? Ou seja, tem coisas no português que tem um significado, no raciocínio lógico tem outro, né? É como se você lesse da seguinte forma: se não basta a mulher de César ser honesta, então ela precisa parecer honesta. Beleza. Só que a pergunta é, pessoal, apareceu no início alguma parcela que faria referência ao sim, então? Não. Apareceu alguma parcela depois que faria referência ao sim, então? Também não. Então, o CESP,
ele leva ao pé da letra, apesar de ser uma banca que se contradiz muitas vezes. Tá? Mas aqui isso é um entendimento atual. Se você não tem nenhuma parcela que te leve a pensar no sim, então, se não tem nada escrito referente ao sim, então, nesse caso, você teria que imaginar que essa vírgula não é o sim, então, pessoal. Essa vírgula, na verdade, ela está funcionando como conectivo e. Como assim, professor? A leitura do CESP foi. A leitura do CESP foi. Não basta a mulher de César ser honesta. E essa vírgula, pessoal, para o CESP era o E. E ela precisa, ela também, né, ó, ela também precisa parecer honesta. Então esse também faria referência ao E, né? Eu trabalho, mas também estudo. Eu trabalho, porém estudo, né? Essa vírgula fazendo o papel do E. Lembrando que, pessoal, o E também poderia ser substituído pelo mas, tá? Tem algumas conjunções que fazem o papel de E, beleza? Para provas do CESP, isso é bem importante você ficar ligado, tá bom? Então não basta a mulher de César ser honesta, e ela precisa parecer honesta, mas também ela precisa parecer honesta, beleza? E a ideia aqui era, pessoal, a banca disse que a negação dessa proposição era justamente o quê? Era justamente que basta a mulher de César ser honesta ou ela não precisa parecer honesta. Pessoal, lembre-se, eu estou usando aqui conectivo, né? Depois de traduzido, né? Depois de entender o que a proposição significa. Bem, você tem o E. Como é que eu faço para negar o conectivo E? Vai. Pessoal, para negar o conectivo E, eu troco pelo conectivo OU. Estou colocando aqui tudo na vertical, mas entenda como na horizontal, tá? O E vai virar OU, e o que eu faço com as duas partes? Eu nego, ó. Não basta a mulher de César ser honesta. Qual é a negação de que não basta? A negação de que não basta é que basta. Basta a mulher de César ser honesta. Então, troquei o E pelo O, neguei a primeira parte, vou negar a segunda. O que diz a segunda? Ela precisa parecer honesta. Negação. Ela não precisa parecer honesta. Beleza, pessoal? Show de bola. Lembrando que no dia da prova você não precisa fazer essa redação. É só você observando o que acontece com as proposições. É justamente, pessoal, o que eu anotei aqui, é justamente o que a banca disse, ó. Basta a mulher de César ser honesta. Tá aqui, ó. Basta a mulher de César ser honesta. Ou ela não precisa parecer honesta. Ou ela não precisa parecer honesta. Então, depois que você entendesse que essa vírgula é o E, interpretando a negação do E, seria justamente o conectivo OU. Portanto, o item está correto. Pessoal, choveu o recurso, né? Choveu o recurso, sentido figurado, no dia da prova, mas ninguém conseguiu anular essa questão, tá? Porque a banca entendia que a vírgula estava funcionando como E e não como sim então, não como condicional, beleza? A gente vai passar aqui algumas dicas quando que uma vírgula ela vai ser interpretada como E e quais são os termos, às vezes um verbo no gerúndio, né, que condiz com o sim então, beleza, pessoal? Então, questãozinha aqui bacana. Quando a gente voltar no próximo bloco, já é para falar da negação do condicional, a negação do sim então, beleza? Então, dá uma revisada nessa nossa primeira parte aqui. Realmente foi uma parte um pouco mais trabalhosa, temos aqui quase 45 minutos de vídeo, né? Beleza? Então, até daqui a pouco, respira, toma uma água, bebe um café, enfim, e depois você continua assistindo as aulas, tá bom? Um forte abraço, até daqui a pouco, valeu, tchau, tchau, pessoal.